Vamos dar seguimento então, dia 109. Hoje vamos ler Josué 19 até o 20, vamos ler Lucas 19, 28 ao 48, Salmos 88 e Provérbios 13, versículos 12 a 14. Vamos a isso então. Josué 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá, na herança que receberam Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betum, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Labote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias haviam ao redor dessas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança desses era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava o Dabesete e chegava até o ribeiro que está diante de Joqueneão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para a nascente, a Gat-Efer e Et-Cazim, e a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Hanaton, e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Essa era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Suenem, Efraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enhaada, Enhadá, Bet-Pezes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Betem, Aksaf, Alameque, Amade e Mizal. Tocava o Carmelo e passava para o oeste, Essior, Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Ifta-El. Ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reob, Anon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá até a cidade fortificada de Tiro, então tornava a Oza, para terminar no mar da região de Aquizib. Também Umá, Afeca e Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Essa era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali,
e segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef do Carvalho a Zaananim, Adami, Naquebe, Jabneel e Lacum, e terminava no Jordão. O limite voltava para o oeste, em Azunote Tabor, de onde passava o Coque. Tocava Zebulon ao sul, e Azer a oeste, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Recate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Hazor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias e as suas aldeias. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o seu território diante de Jope. Mas os territórios dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezem, e a tomaram, matando os moradores a fio da espada, e tomando posse da cidade. E foram morar nelas, e lhe chamaram Dan, segundo o nome Dan de seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Deram-lhe a cidade que lhe havia pedido, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Essas foram as heranças de Elazar, o sacerdote de Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham a cidade de refúgio do que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador de sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caos aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar para a sua cidade e a sua casa, a cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat-Arbá, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Para o leste, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador de sangue, até comparecer diante da congregação. Lucas 19, do 28 ao 48. E depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes:
Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam-o aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Salmos 88, do 1 ao 18. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústia e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem do abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como se feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afasta-te de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem. Os meus olhos se desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que fará maravilhas para os mortos, ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. De madrugada dirijo a ti a minha oração. Por que rejeitar-me, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob peso dos seus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira, e os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste os meus amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Provérbios 13, do 12 ao 14. Esperança adiada
faz adoecer o coração. Desejo cumprido é a árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é a fonte de vida, para evitar os laços de morte. Amém, galera? Foi mais um dia 109, e seguimos. Deus abençoe a todos e até amanhã.